galera, tudo bom? Esse vídeo faz parte do projeto de leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp para 2016 e hoje eu quero conversar com vocês sobre o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. E, só para lembrar, este vídeo não é uma aula. Bom, esse livro eu li pela primeira vez no ensino médio e eu lembro de ter detestado ele quando eu li, porque eu achei a história bastante sem graça, tá? Eu li nessa ediçãozinha que era uma edição que a minha mãe já tinha em casa, e ó, só pra vocês terem noção, assim, as folhas estão caindo, o miolo dele tá descolando, tava uma tristeza já. Mas como eu não tinha gostado do livro, eu nunca tinha interesse de comprar uma edição melhor. Então eu usei essa que eu tinha em casa mesmo, que é de banca de jornal, do Estadão. Bom, e aí, como é que foi, né? Minha primeira experiência, então, foi por obrigação, porque estava na minha lista do vestibular. E honestamente eu ainda não sei o que é que esse livro ainda está fazendo na lista, porque já faz tanto tempo que ele está lá, e ele, normalmente quando ele aparece, ele é cobrado sempre no mesmo quesito, o porquê que este livro não é um livro romântico, apesar de estar inserido dentro da escola romântica. Então, independente da pergunta que o vestibular faça, é sempre dentro disso aqui que as perguntas acabam recaindo. Então, bom, o Manuel Antônio de Almeida, ele precisava ganhar dinheiro. O pai dele havia falecido e ele era o único filho homem, então ele tinha mãe e, pelo que os documentos dizem, ele teria 2 irmãs. A gente não tem certeza se ele teria mais irmãos, mas essas 2 a gente tem certeza. E ele, sendo o homem da casa, ele tinha que prover, então ele tinha que trabalhar. Então, esse cara aqui não é o literato, o escritor normal da época do nosso século XIX, que normalmente os nossos escritores até essa época eram escritores o quê? Que tinham uma renda extra, que ganhavam grana, e eles escreviam por hobby, por gostar também, obviamente era uma fonte de renda, mas era uma coisa subalterna. E aí, esse aqui não, ele é oriundo da classe média, precisava ganhar dinheiro, tanto que ele vai fazer faculdade de medicina, o que na época, dentro da trindade possível aqui no Brasil, né, que era a engenharia dentro das escolas militares, a faculdade de Direito, que era a mais conceituada, né, que normalmente é a classe alta que cursava para se tornar doutor, e a faculdade de Medicina, que era a que sobrava para as pessoas que não queriam ingressar no exército e que nem tinham dinheiro. A faculdade de Medicina daquela época não tinha o status que tem hoje. E ele vai fazer medicina, assim, por opção, né, ou talvez por falta de opção. E, enquanto ele estudava, ele escrevia para o Correio Mercantil daquela época, que era um dos jornais do Rio de Janeiro. E aquele jornal, ele tinha um cunho liberal. Então, ele, na época em que Dom Pedro II estava no governo, que esse livro foi escrito em 52 e 54. 1800, 52 e 54. Então, quando o nosso Dom Pedro estava no poder, a gente tinha 2 partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que ficavam se alternando. E o jornal onde esse livro vai ser publicado era um jornal liberalista e que de domingo publicava uma edição chamada A Pacotilha, que era assim mais politicamente ativo e que tinha bastante teor de humor. E é nesse caderno dominical que ele vai publicar este livro como um folhetim. Então ele vai sair semanalmente em alguns trechos. E como é um caderno de humor, dá para você entender o porquê que esse livro também tem uma tentativa de ser bastante bem-humorado, mas obviamente, né, para hoje já tem algumas restrições. O livro, então, ele está dentro do romantismo, mas ele não tem nada de romântico. Ele não foi escrito com o intuito de fazer parte dessa escola romântica, porque o autor, acredito eu, que não estava interessado em cumprir com as estéticas da época. As obrigações dele eram outras no momento. E esse livro aqui vai contar a história da população de classe média do Rio de Janeiro daquela época. Então, isso aqui, esse livro é considerado não um livro romântico, mas é um livro documental, é um livro histórico, é um livro de costumes, porque ele vai contar como que as pessoas se vestiam, como que elas falavam, em que ruas que elas moravam, quais eram as festas de que elas participavam, quais eram os valores que eram bem vistos e bem tidos ali pelaquela população. Porque é de um escritor de classe média escrevendo para a classe média sobre ela. Então, é um livro que foge bastante aos parâmetros. Primeiro, não tem sentimentalismo, não tem aquela idealização que a gente espera dos livros do começo do século XIX. A gente tem, na verdade, um relato muito bem humorado de como que as pessoas viviam naquela época. E pessoas assim que davam para se virar com o dinheiro que faziam, mas ninguém ali tinha muita grana.
Por exemplo, as festas a que eles participavam normalmente eram festas religiosas. Então eles não eram uma camada social em que eles tinham condições de ficar dando grandes festas em palácios, em casas enormes, não era isso. Eles aproveitavam as festas que a igreja dava, ou as obrigações de dar festa por algum período religioso, e era assim que eles se divertiam. Então a gente acompanha festas de batizados, e procissões, e fogos de artifício, né, na igreja, e a gente vai acompanhando, né, como é que a classe média dava um jeito de se valer da religião, mas aqui até que a gente vê que o livro pode parecer longe da gente, mas continua muito perto, porque a classe média, a burguesa de hoje se afastou bastante da Igreja Católica para aparecer na igreja ou para comemorar as festas simplesmente porque são festas, não mais pelo cunho religioso. Outras coisas que se mantiveram, por exemplo, foi o intuito de procurar caminhos estranhos, caminhos mágicos para se manter amores. A gente viu uma cena muito engraçada de um dos personagens aqui indo fazer um ritual meio voodoo, meio X assim, de uma religião não sei das quantas para conseguir prender e amarrar o amor. E a gente vê isso colado em poste em tudo quanto é rua hoje, pessoas oferecendo amarração de amor, e eu vou conseguir que você fique com a sua pessoa amada por toda a sua vida, ou eu faço você esquecer de amores passados. A gente vê isso colado em poste no meio da rua, né? Então, algumas coisas, né, permaneceram. E principalmente a grande temática do livro, o como a gente usa do jeitinho brasileiro em pequenas instâncias. E a gente sempre vive reclamando aqui no Brasil de grande corrupção no Estado e etc., mas a população também se vale de bastante corrupção no nosso dia a dia, né? É aquela questão de eu pedir favor para um amigo que conhece um amigo, que conhece uma pessoa, que conhece outra pessoa, que pode resolver o seu problema. E resolver o problema, lógico, nunca pelo caminho da lei, mas por caminhos alternativos. E é o que a gente vê acontecer em praticamente todas as cenas do livro. É incrível como as pessoas conseguiam dar um jeitinho brasileiro, né? Como isso era uma mola para a sociedade, para a gente conseguir as coisas que a gente queria. E como isso se mantém, né? Como isso é uma característica típica do brasileiro. E a história em si nem é uma história lá tão importante, porque os fatos eles parecem muito episódicos. A sensação que a gente tem lendo esse livro é que ele foi contando, ele pegou um núcleo de personagens, sei lá, umas 8 personagens, e ele foi contando cenas, cronologicamente, que aconteceram com elas, mas tem um clímax, obviamente, tem um conflito principal, mas ele é muito tênue frente ao humor, frente à caracterização e às descrições dos costumes da época. Então, é meio Capitães da Areia, às vezes, sabe? De você ver apenas algumas cenas jogadas ali na sua frente sobre as personagens, mas parece que eles são meio despropositais. Então, a gente vai acompanhar a história do Leonardo, que é o personagem principal, e ele é o típico vagabundo. Ele foi criado pelos padrinhos dele, porque a mãe traía o pai, foi-se embora para Portugal e o abandonou. O pai o tem como uma memória negativa da vida e abandona a criança, e são os padrinhos que vão cuidar. E os padrinhos vão assumir essa característica de cuidar e de mimar. Então os padrinhos vão estragar essa criança. Ele vai crescer sem mal conseguir aprender a ler, escrever direito, ele não quer trabalhar de jeito nenhum. E naquela época não trabalhar, ser vagabundo, era crime. Olha que ideia boa, né? Eles prendiam as pessoas que eram vagabundas. Então, aí, o Leonardo vai ser caçado pelo nosso bicho-papão do livro, que é o Major Vidigal, que era o representante da lei. Então, ele vai passar por várias peripécias para conseguir se livrar do Major. Ele vai ser preso pelo Major, ele vai ter que virar soldado para servir o Major. E ele vai ter algumas paixões na vida dele. E a gente vê como que uma personagem normal, cotidiana, que nem nós, sabe? Que não é o cúmulo de beleza nem o cúmulo de feiura. Ele não é o corajoso, mas ele também não é o tonto. Ele é um personagem com defeitos, com problemas que nem a gente, tendo que enfrentar situações para ganhar dinheiro, situações para sobreviver, situações para se apaixonar e lidar com perda. E é engraçado de como ele se aproxima da gente. A linguagem acaba distanciando por ser já quase 200 anos aí, mas é uma delicinha, assim. São engraçadas algumas cenas, outras você fica com raiva, porque esse personagem não merece que nada de bom aconteça pra ele. Mas ele também não merece o ruim. Ele só merecia levar
sabe, uma coça, aprender, assim, tomar uns tapas no bumbum pra ver se aprendia, né, tomar um sacode menina, assim, a lá Ana Maria Braga, e ele não, ele vai vivendo e ele vai tendo sorte e a gente fica com uma raivinha do tipo, por que essas coisas não acontecem na minha vida? Por que eu não tenho tanta sorte assim que nem ele? E a gente faz por merecer e a gente não consegue isso. Me dá um certo desgosto ler esse livro às vezes, porque eu fico me sentindo mal perante a sociedade, sabe? Mas o livro é uma gracinha, só que as personagens, elas são caricaturais, né? Elas são criadas pra representar muitas pessoas daquela época. Então elas não são individuais, não são complexas, a gente nem passa muito tempo na cachola delas, vendo o que elas estão pensando. Na verdade, a gente tá vendo personagens que mal têm nome, algumas delas nem têm nome, ela tem a profissão, a gente chama ela de Avezinha, ou Barbeiro. Né? Algumas têm nome, mas ninguém tem sobrenome, que é um indicativo de falta de pessoalidade. A gente está tratando com personagens caricaturais e elas são rasas. Do jeito que elas começam, elas terminam o livro. Então, se você está esperando algum tipo de melhora, algum tipo de, o personagem vai evoluir, não vai. Mas também não vai desevoluir, não vai virar, não vai ficar pior do que já tá. A gente só tem que se acostumar com eles, porque é assim que eles vão ficar a história inteira. E essas personagens nos lembram a gente que, ora, a gente apela pro caminho da lei, da ordem, da bondade, e ora, nós somos anti-heróis. A gente apela pro caminho da maldade, às vezes, do jeitinho brasileiro. E você vê como as pessoas vão sambando, né, em cima dessa corda, e dependendo para onde o vento bate melhor, para onde está indo a correnteza, elas vão atrás. Então, o livro é engraçadinho, mas não é o meu favorito da lista, acho que vocês devem ter percebido até pela minha falta de empolgação. Eu acho esse livro bem sem gracinha, sabe? Acho que ele é legal, mas falta aquela crítica, falta, sabe, julgar coisas na cara do leitor. Ele quer trazer um humor pra tudo e eu não sei se o humor aqui não funciona como uma crítica propriamente dita. Isso me incomoda um pouco, porque ele precisava ter criticado algumas coisas e não fazia a gente rir. O riso, acho que reconforta nesse livro mais do que incomoda. Bom, essa edição, de novo, da Ateliê tá uma gracinha. Tem um capítulo aqui, um prólogo bastante recheiudo, tá? Que tem bastante coisa legal que ele tá contando. Tem alguns outros trechinhos aqui no final com bastante nota de rodapé e com a publicação que um amigo do Manuel Antônio de Almeida publicou depois da morte dele no jornal. Então você viu uma linguagem da época e uma pessoa, né, muito próxima dele falando. Mas essa edição é legal, essa aqui não recomendo nunca, essa aqui você só vai achar em sebo mesmo, mas né, se for uma questão de grana, acho que até compensa, porque vai custar uns 5, 6 reais, mas essa aqui custa 16 e ela tá muito melhor, tá? Então, se você gostou do nosso anti-herói Leonardo, seja bem-vindo ao Milícias, e a linguagem é bem tranquila, tá? Se você achou que Tio, por exemplo, ou Memórias Póstumas te assustou, esse daqui não vai assustar, a linguagem é bem tranquilinha, tá bom, gente? Então é isso. Contem pra mim como foi a experiência de vocês com Milícias, se vocês têm interesse em ler Milícias. Sei lá. Vamos conversar. Tchau, tchau, gente.